Pastor, eu tenho o dom de misericórdia, mas você não tem dó de ninguém, irmão. Você não doa uma cesta básica, você não ajuda ninguém, você não ajuda a igreja. Então olha qual é o seu dom. E aí depois você fica, eu não sei por que as coisas não dão certo para mim. As coisas não dão certo para você porque você não está no centro da vontade de Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos para a palavra, exatamente lá em 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 4. Quero pedir que você venha comigo, 4:10, 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 10, tá? Primeira Pedro 4:10. Pedir que você esteja abrindo a Bíblia. A palavra do Senhor nos fala da seguinte forma: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha o que diz aqui na outra versão: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha uma outra versão: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos para cultuar, adorar o Senhor na beleza da santidade do Senhor. Na noite de hoje eu peço uma intervenção do Senhor em prol de todas as famílias que aqui estão, daquelas que nos ouvem através da live, de todos aqueles que não puderam vir, em especial, Senhor, as crianças, os idosos, os casais, os adolescentes, os jovens. Abençoa todos, Pai. Livra de todos os males e concede o Teu cuidado, proteção e livramento todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Eu vou falar sobre o bom despenseiro, tá? Vamos falar sobre aqueles que administram, aqueles que servem. Vamos falar daquele homem que Deus usa. O apóstolo Pedro aqui, ele é muito feliz quando ele diz assim: cada um. Isso aqui é uma carta endereçada, nominada a cada um administre aos outros os dons. E a pergunta que eu faço: qual é o dom que Deus te deu? Qual é o dom que Deus te deu? Eu vi os meninos cantando aqui. O Ender, eu conheço ele desde quando ele engatinhava, né? E eu pergunto: qual o dom que Deus deu para ele? Muitos consideram cantar não um dom, mas um talento. Porque a Bíblia não prescreve, né, cantar como um dom. Então, se você for para a Bíblia, você não encontra respaldo. Mas não há pecado nenhum em dizer que cantar também é um dom, tá? E a pergunta é: qual o dom que Deus te deu? Qual o dom que você recebeu, para ser mais exato? E se recebeu, de quem recebeu? Então, nós vamos mostrar para vocês nessa noite, te mostrar alguns detalhes importantes. A primeira coisa que eu acho que você tem que saber é quem te deu o dom que você tem. Foi Deus? Foi Jesus? Ou foi o Espírito Santo? Talvez a gente tenha o dom e nem sabe de onde vem. E aí,
Ontem, na nossa aula de teontologia, que nós estávamos revisando, uma irmã perguntou: pastor, mas Deus, Jesus e o Espírito Santo não é a mesma pessoa? Não, não é a mesma pessoa. É a mesma divindade, mas são pessoas diferentes, distintas. E a Bíblia, didaticamente, ela deixa bem claro para nós quem é quem e qual o papel de cada um. Apesar de os três serem um, eles desenvolvem tarefas, parece que um pouco diversificada. Nós temos feito Seiva, e eu estou muito feliz com o Seiva. Por quê? O Seiva é um curso de teologia que nós estamos ministrando no domingo pela manhã, e é um dom gratuito. Pastor, mas tem o sacrifício de acordar cedo. Tem, irmãos, para Deus acho que vale a pena. E para a nossa edificação, o nosso crescimento espiritual, também eu acho que vale a pena. A gente faz tanta coisa, né? Por coisas que nem valem tanto a pena. Então, eu conclamo a igreja a sair da zona de conforto e começar em agosto conosco a nova temporada. Nós já fizemos 3 disciplinas, agora nós vamos para uma 4ª disciplina. Esse curso ele tem duração de aproximadamente 2 anos, mais que 2 anos um pouco, mas ele tem gerado entendimento e conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento, não é? Então, errais porque não conheceis as Escrituras. E no que tange a mim, no que depender de mim, eu sempre vou trabalhar para que haja conhecimento, para que haja formação no nosso meio, na nossa comunidade. E uma das coisas que nós aprendemos na teontologia é justamente o ser de Deus. E a pergunta que não cala é: o que é Deus e quem é Deus e quais são as características de Deus? São perguntas parecidas, mas bem diferentes. E nós aprendemos lá que, quando se pergunta o que é Deus, Deus é Espírito, Deus é um ser absoluto. Deus é um ser necessário, Deus é um ser suprapessoal. E esse ser, ele se apresenta para nós como 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é maior do que o Filho não é maior do que o Pai, nem maior do que o Espírito Santo. Mas em alguns momentos nós vamos ver o Espírito Santo impedindo tal coisa. O Pai dizendo para Jesus o que ele tem que fazer. Queridos, isso é a nossa dispensação, é o tempo que nós estamos vivendo. Jesus, sendo Deus, se fez homem, e na condição de homem ele é obediente, ele deve obediência a Deus Pai. Mas não significa que ele é menor, porque isso dentro da teologia é chamado patripassionismo. Deus não é maior do que Jesus. No cronos, na humanidade de Cristo, sim, mas na divindade de Cristo, Deus, Jeová, não é maior do que Jesus. Por ser um solo sagrado, se torna difícil às vezes entender. Mas nós não podemos ficar a vida inteira dando papinha para a igreja. A igreja tem que comer comida forte, comida que dá sustância, né? Então, muitas vezes nós vamos falar de assuntos que vai mexer com o nosso cognitivo. A nossa inteligência, ela precisa ser alargada, a nossa mente precisa ser, exercitada. E muita gente talvez esperava uma escola bíblica dominical e nós estamos indo além de escola bíblica dominical. Inclusive, estamos certificando as pessoas que fazem o curso. E diga-se de passagem, um certificado que qualquer lugar do Brasil, qualquer igreja batista nacional reconhece como válido, porque é emitido pelo CETEBAN, que é uma faculdade batista nacional que tem na Bahia, que tem em Minas, que tem em São Paulo, que tem em Brasília, que tem em Goiânia, que tem em Cuiabá, que tem em tudo quanto é lugar. Então,
Você está recebendo um diploma quente, você não está recebendo um diploma frio. E lá, se você pleitear, né, se não foi ordenado aqui, você pleitear uma ordenação aonde quer que você vá, você pode ser ordenado missionário ou pastor, dependendo do diploma que você apresentar. Então, eu fico muito feliz, porque nós começamos com 300 pessoas. Hoje nós estamos com aproximadamente 100. Pastor, mas 60% desistiu. Não, irmãos, eles não desistiram, eles estão descansando um pouquinho e eles já vão retornar em agosto. Amém? Pela fé, irmão, pela fé. Tá bom? A gente tem que crer que as pessoas vão reagir. Porque assusta, né? Acha que é facinho. E às vezes não é tão. Tem que exercitar a mente, tem que acordar cedo. Tem que ficar 1h30 sentadinho aí, ouvindo. Né? Escola é assim, academia é assim. Agora, falando sobre Deus, falando sobre os dons, é importante a gente saber que há uma divisão de tarefas, há uma divisão de trabalho entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas os três estão juntos para conceder dons aos filhos. E eu quero começar com vocês mostrando quais são os dons que Deus disponibiliza. Deus, ele vai disponibilizar alguns dons. Preste atenção. Vamos lá em Romanos 12. Romanos 12, de 6 a 8. Até vou pedir à mesa que me auxilie. Romanos 12, de 6 a 8. Pode acompanhar comigo na tela, que a gente vai mais rápido, tá? De modo que, volta, por favor, no 4, no versículo 4, para a gente saber quem está falando, de quem que está falando, tá? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, volta no 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém, a saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então preste atenção, esses dons que eu vou elencar aqui, são os dons que Deus concedeu. Deus Pai, a primeira pessoa, Ele vai dar dons para as pessoas. Vamos ver agora no versículo 6. Volta para o versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, dados por quem? Por Deus, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então preste atenção, o dom de profecia é um dom de quem deu? Pai, Filho ou Espírito Santo? Deus Pai. Ele nos concedeu o dom de profecia. Tá ok? Agora, preste atenção, gente, o que é o dom de profecia? Agora, a pergunta que não quer calar. O que é o dom de profecia? Profetizar algo a alguém. Irmão, estou olhando para você, estou vendo que você vai comprar um carro novo. Isso é profecia, irmãos? Não. Isso é evidência, né, irmão? Não, mas tá bom, né? Não, mas beleza. Mas profecia não é isso. Sabe o que é profecia? Só um exemplo, tá, irmã? Irmão, eu quero te dizer que você precisa colocar a sua vida em ordem. Você precisa consertar o seu jeito de ser assim, assado. Isso é profecia. Profecia é falar da parte de Deus verdades que muitas vezes a pessoa não quer ouvir. Lembra como era lá no Velho Testamento? O profeta Jeremias metia o dedo na cara e falava, ó, faz isso, isso e isso, não, Deus vai te pegar. Isso é profecia. As pessoas confundem, gente. Tá? Então, pessoa que vem aqui e fala, ó, você vai receber isso, é uma revelação momentânea. Profecia é voz profética, é o espírito de profecia.
Profecia é você exortar, é você consertar. O que a Bíblia diz? Quando não há profecia, o povo se corrompe. Irmão, uma igreja como essa nossa aqui, porque o dom de profecia Deus me deu, pastor, então não entendi. O que é dom de profecia? É o dom de dar bronca, irmão. Entendeu agora? É euzinho em pessoa. Dom de corrigir, dom de exortar, de colocar a pessoa no trilho. Irmão, o cidadão pode até pecar aqui, mas ele vai ter problema para conviver com o pecado. Por quê? Porque essa igreja está sempre batendo contra o pecado. O que é isso, pastor? É voz profética. É voz profética. Irmãos, eu nunca vou me autoproclamar profeta, mas eu sou um profeta. Beleza? Eu sou um profeta. Mas, por favor, Toinho da Vila Olinda está passando de bom. Fica tranquilo. Não tem nenhum problema, não tem nenhum orgulho. Eu quero continuar servindo ao Senhor. Então, como bom dispenseiro, você tem que exercer aquilo que Deus te deu. Queridos, existem coisas na vida da gente que é muito forte. Eu não consigo conviver com coisa errada. Eu não consigo, me faz mal. Se eu ver alguma coisa errada, eu tenho que falar. Sabe o que é isso, irmãos? Deus nos dota, muitas vezes, de um espírito de coragem, de um espírito de ousadia. Agora, para mim não conseguir conviver com o pecado, eu mesmo tenho que viver uma vida reta. Porque como é que eu vou exortar alguém se eu estou com a minha vida toda bagunçada? Correto? Então, tem muita gente que não vai frequentar essa igreja. Ele vem aqui, é 1, 2 cultos, já pegou tiro para tudo quanto é lado, ele vai embora. Ele não fica. Por quê? Ele quer uma igreja customizada. Ele quer uma igreja que fala aquilo que dá coceira no ouvido. E aí vem para cá, irmão, é pinhola, 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 chape, 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 chape. O cidadão fala, estou fora. Não fica. Porque quem está dentro de uma comunidade como essa, só tem 2 opções. Ou põe a vida em ordem, ou pega descendo. E isso aqui não estou contando papo, batendo papo. É para o qual Deus me chamou, para trabalhar dessa forma. Então, aqui nós vimos o primeiro dom dado por Deus. Quando você vê uma pessoa corrigindo, exortando, admoestando, numa voz profética, saiba que foi Deus que deu. Lá no Velho Testamento, quem comissionava os profetas? Era Deus. Era a dispensação do Pai. Você vai ver Deus trabalhando muito forte no Velho Testamento. Jeremias, quando Deus o comissionou para ser profeta, ele falou, Senhor, eu sou um menino. E Deus falou, eu te conheço antes de você nascer, rapaz. Eu te escolhi, independente de você ser menino ou não, vai, abre a tua boca e prega. E Jeremias tomou cadeia quantas vezes? Porque falava aquilo que o povo não queria ouvir. Tem muitas pessoas, irmãos, que passou por aqui e não mandou me prender porque não deu conta. Mas que deu vontade de me colocar na cadeia também por verdades que eu disse, eu tenho certeza. Entende? Então, muitas vezes, ter uma narrativa como essa que Deus nos deu, tem que ter muita ousadia, muita coragem. Quantas pessoas entram, às vezes, ali na sala, irmão, querendo que eu concordo com elas. Eu não vou concordar com elas. Não vou. Se ela estiver errada, eu vou dizer, você está errada, minha filha. Você está errada. Um dia uma irmã entrou na sala ali, ela e o marido, porque eu vou largar fulano, porque fulano não sei o quê, papapá, papapá, e falou. Eu falei, irmã, ele te bateu quando? Não, ele não é doido. Ele bateu não. Ele falou, deixou você passar fome quando? Não. Ele te traiu quando? Não, ele nunca me traiu não. Então fica casadinha, irmã, fica quietinha. Fica quietinha, volta para casa, irmã, vai ler a Bíblia e orar. Ficou minha inimiga. Começou a falar mal de mim lá na Fesurve, que ela trabalhava lá. Aquele pastor puxa-saco de homem. Diz que eu sou puxa-saco de homem, irmão. Não posso falar a verdade. Eu não posso usar o dom de profecia que Deus me deu. Entendeu? Não mandou me prender por quê? Porque não deu conta. Porque se desse, eu estava na cadeia, igual Jeremias.
Esse é o dom de profecia. Não confunda com revelação Kodak. É dom de profecia. Que tal se Deus mandar você chegar para a pessoa e falar que ele vai morrer? Deus fazia com Isaías, era desse jeito. Vai lá e fala, é para o rei, viu? Fica sabendo que o rei, isso dependendo do jeito que você fizer na frente dele, ele manda te matar. Naquele tempo o rei tinha poder de vida e de morte. Vai lá no rei Ezequias e fala para ele que ele vai morrer. Senhor, mas que notícia é essa, Senhor, que eu vou dar para o rei? Vai lá. A vida do profeta é essa, irmão. É portador de notícia ruim. O profeta veio para desagradar. O profeta não veio para fazer massagem em ninguém. Não confunda profeta com massagista. O profeta veio para falar. Qual outro dom que Deus deu? Vamos lá, nós estamos no versículo... é ali, desculpa. Eu estou ali. Isso, irmão, não tira não, deixa lá. Profecia segundo a medida da fé. Continua. Se é ministério, seja em ministrar. Ministério aqui, irmãos, é o ministério de conduzir rebanho também. O ministério aqui, irmãos, é o ministério de conduzir um departamento da igreja. Quem é líder de ministério aqui? Levanta a mão. Quem é líder de ministério? Ali, Fica de pé os líderes de ministério, por favor. Acho que só tem 2 líderes de ministério. Só 2. Isso, o Eula, líder do Ministério de Missões. Roseni, Ação Social. Dance, agora fala seu nome. Stephanie, desculpa, gente, é porque às vezes falha, né? O HDzinho já está meio velho. Beleza. Vocês têm um ministério, o que a Bíblia está dizendo? Quem deu esse dom? Deus. Ministra, exerça um ministério. Pastor, vocês não estão trabalhando para mim não. A Camila, líder do Ministério de Consolidação, é verdade. Queridos, vocês não estão trabalhando para mim não. Quem é que deu o dom para vocês? Deus. Eu não vou dar nem um centavo para vocês, não vou acrescentar nem um dia de vida na vida de vocês, não vou gerar proteção, nem prosperidade, nem livramento. Quem é que comissionou vocês? Deus. Agora vá e exerça o dom que Deus deu para vocês. Obrigado. Pode sentar. Continuando. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ministério infantil, a habilidade do ministério infantil é o quê? Ensinar. Então, dentro do ministério de vocês, no caso, Ação Social, a Stephanie lá na adoração com dança, a Camila na consolidação, ao Eula em missões, vocês também têm que ensinar. Então, vocês vão ter que exercer esse ofício de ensinar, e foi Deus que deu. Tá? Haja dedicação no ensino. Vamos lá? 8. O que exortar, irmão, é amparar com o ombro. Na linguagem popular é dar bronca, né? Mas é admoestar, mas exortar é amparar com o ombro. É mais ou menos assim: Francisco, encosta a cabecinha aqui que eu vou bater. Você chama o seu freguês, morde e assopra. Exortar é isso aí, irmão. Encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora, que lá vem taca. O exortador é isso aí para vocês entenderem. O admoestador é isso aí para vocês entenderem, tá? Use esse dom em exortar. O que reparte, o que é repartir? É a liberalidade em doar. Quem gosta de fazer caridade aqui? Deus está mandando fazer. Deus está mandando fazer. Mas eu entrego o meu dízimo e a minha oferta na igreja. Beleza, mas se sentir vontade de aviar uma receita, avia uma receita para alguém. Se sentir vontade de doar uma cesta básica, doa uma cesta básica para... vou tirar do dízimo. Não, você vai fazer isso fora o seu compromisso com a igreja. Tá?
Olha lá, faça com liberalidade. O que preside? Você muitas vezes está na frente de um trabalho. Você não é líder de um ministério, mas você está na frente de um trabalho. Presida com excelência, com cuidado. E aquele que foi chamado para agir com misericórdia, faça isso com alegria. Quantas vezes, irmãos, algum irmão está em pecado, enquanto todo mundo está julgando, tem um que vai lá e senta com ele e fala: vem cá, deixa eu te ajudar. Isso é dom de Deus, queridos. Então aqui quantos dons nós vimos? Volta lá, querido, no 6, vamos contar? Conta para mim, vamos ver se essa conta fecha. 7 dons, beleza? Passa para o outro, vai contando. Volta um pouquinho lá, no 7, aí. Deixa o povo contar. Ok, 8. Eu não contei, eu estou perguntando porque eu não contei. Deu 7? Então, irmãos, existem 7 dons que Deus te deu, que Deus dá. Por acaso, tem alguém aqui que se encaixa em um desses 7 dons? Levanta a mão. Ixi, pouca gente, hein? Acho que Deus andou falhando aqui. Pouca gente. Tem mais gente aí com esses dons, hein? Ok. Vamos ver quais são os dons que Jesus dá. Efésios 4:11. Vamos lá, Jesus também dá dons, hein? Não é só Jeová, não. Jesus também dá dons. Olha o que diz. E ele mesmo, ele quem? Se você voltar lá, você vai ver que é Jesus, tá? O que subiu, o que desceu é Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolo. Então o dom de apostolado não é um dom de Jeová? Não. Porque na dispensação do Pai, lá no Velho Testamento, não tinha apóstolo. Você vai encontrar apostolado na dispensação do Filho. Então o dom de apóstolo é Deus que deu. É Jesus que deu? É Jesus que deu. Então o apóstolo é quem, pastor? Bom, aí nós temos apóstolo do colégio apostólico e nós temos o apóstolo dom. Não mistura as coisas. Tem o apostolado, que é um dom, e tem um apostolado que é o chamado para apóstolo. Vocês já viram que está cheio de apóstolo no nosso tempo aí? Vocês acham que esse povo, eles fazem parte do colégio apostólico, sim ou não? Não, gente. O colégio apostólico encerrou com o apóstolo Paulo. Acabou. Não tem mais apóstolo que foi chamado. O apóstolo naquela época, ele era chamado por Jesus. Paulo foi chamado por Jesus. Por que Matias não deu certo? Porque Matias não foi chamado por Jesus, lançaram sorte. Pegaram lá um dadinho e jogou. Vamos ver se dá certo. Tá, deu. Para ser apóstolo tem que ser chamado por Jesus. Jesus está na glória e o último que ele chamou foi o apóstolo Paulo. Ele encontrou com o apóstolo Paulo, com Saulo, a caminho de Damasco. Acabou. Esse colégio apostólico acabou. Mas tem um apóstolo da igreja fulano de tal. Ele se autoproclama, é um proclamado. Ele não é apóstolo. Agora, se ele me disser que tem o dom apostolar, beleza. O que é o dom apostolar, gente? É o dom de abrir igrejas. Pastor, nós temos 8 congregações, então o senhor tem o dom de apóstolo. Sim, acabei de revelar, eu sou um apóstolo. Mas, por favor, continue me chamando de pastor. Só isso. Não tenho síndrome de Lúcifer, tá? Pode ficar tranquilo, não quero ser mais do que aquilo que eu sou. O apóstolo, o dom de apóstolo é Jesus que dá. E qual que é o dom de apóstolo, pastor? Para a gente entender, é o dom de abrir novas frentes de trabalho. Isso é o dom de apóstolo. Então, eu tenho o dom de apóstolo, mas, por favor, me continue chamando de pastor. Tá ok? Olha, outro dom que Jesus concede, profeta. E outros para profetas. Novamente o dom de profecia. Por quê? Porque um apóstolo, ele precisa do dom de profecia.
Mas não é para ficar revelando que o fulano vai comprar carro, não. É para revelar, às vezes, alguma dificuldade, alguma luta, alguma batalha. Dom de profecia também é um dom de Jesus. Ah, tá. Então Deus Pai dá o dom de profecia? Dá. Jesus também dá o dom de profecia? Dá. Também dá. Outros para evangelista. O que é evangelista, gente? Pregador do evangelho. Pastor, quem é o evangelista na nossa igreja? Ele é um pastor local que tem o dom de pregar o evangelho. Quem é que dá o dom de evangelista para as pessoas? É Jesus. Outros para pastores. Então, o pastor, ele recebe esta outorga de Jesus. Ele recebe essa autoridade de Jesus para ser pastor. E doutores. O que é doutores, gente? Doutor aqui é mestre, tá? É aquele que se esmera no ensino. Então, o pastor Antônio tem o dom de ensino. Ele é um pastor que tem o dom de apóstolo, mas também tem, às vezes, dom de profeta, e às vezes, e meio que constantemente, tem o dom de ensino. Pega uma outra tradução para mim, irmão, consegue? Vamos pegar uma tradução Almeida, revista e atualizada, eu acho que fica melhor. Ela facilita mais, tá? Achou? Não? É atualizada? Então acha outra, irmão. Que essa aí também não deu, não. Mestres, olha lá, ó, NVI. Ó, ele designou alguns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelista, outro para pastor e outro para mestre. Quem que é o mestre? É aquele que ensina. Jesus era chamado de mestre, porque ele ensinava o tempo todo. Tá bom? Então, quem é que concede esses dons? Jesus. Agora vamos para os dons do Espírito Santo, 1 Coríntios 12, de 7 a 11. 1 Coríntios 12, de 7 a 11. Olha lá. Agora, quem é que vai conceder esses dons aí? O Espírito Santo. Olha se você está dentro. Primeiro, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, letra maiúscula, é Espírito Santo, visando o bem comum. De quem? Da igreja. Os dons do Espírito Santo é para a edificação da igreja. A uns, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Sabe aquele irmão que sempre tem a solução do problema? Você chega, conta o problema e fala, irmã, faz assim, assim, assim que dá certo. Quem é esse? É aquele que tem a palavra de sabedoria. Você sonha, você vai lá e fala, eu tive um sonho, irmão, escuta aí. Você conta o sonho, o irmão fala assim, esse sonho significa isso, 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 isso. É dom de sabedoria. Quem é que deu? Espírito Santo. Vamos lá? Outros, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Eu recebo uma revelação que algo ruim vai acontecer. Lembra, irmã Sandra, quando eu falei, alguma coisa vai acontecer com seu filho que não é bom. Foi poucos dias, você falou, pastor, já aconteceu. Isso é palavra de conhecimento. Pastor, é revelação? Muitos chamam de revelação, mas é palavra de conhecimento. É diferente de profecia. O que é profecia? Exortação. É você usar a autoridade divina para corrigir alguma coisa. Isso é profecia. Você vê como o meio evangélico está todo deturpado? O povo entende tudo errado. Aí eu termino o culto lá, a irmãzinha vem marchando e tal. Eis que te digo, meu servo. Isso aí não é profecia, irmão. Isso é palavra de conhecimento. Também chamado de revelação. Tá? Agora,
você teve uma palavra de conhecimento, você não está entendendo. Peça o espírito de sabedoria para você entender aquilo que você acabou de receber de Deus, na verdade, do Espírito Santo. Próximo. Fé. Gente, essa fé aí é uma fé diferente. Quem tem fé aqui? Agora, quem tem o dom da fé? Agora não é virtude mais, agora é um dom sobrenatural. Eu vou orar e você vai ser curado. Essa é a fé que o Espírito Santo concede. Olha lá, logo após essa fé, vai vir o quê? Dom de cura. Aquela pessoa que ora e o outro é curado é um dom de fé dado pelo Espírito Santo. Ele tem tanta certeza que você vai ser curado que você é curado mesmo. Está faltando esse dom entre nós, irmãos? Tá. Está faltando. Próximo. Há outros poderes de realizar milagres. Eu assisti um vídeo, e esse vídeo não é montagem, porque é de um tempo antigo, em que uma mulher orava e a perna da criança crescia. Assim, ó, instantaneamente. O poder que Deus derrama ali é tão grande, mas tão grande, que a imagem fica até meio embaçada. A câmera não conseguiu filmar na íntegra, porque a imagem parece que ela ficou desfocada, embaçada, no local onde a perna crescia. Mas o fato é que o menino, ele entrou e saiu andando normalmente. O que é isso? Dom de maravilha, dom de milagres, dom de sinais, prodígios. Esse é o dom dado pelo Espírito Santo. Mas você pode observar que ele vem logo depois da fé. Então, quem realiza esses milagres não é uma pessoa com a fé pequena, não. Como diz, não é de pouca fé, é de muita fé. Então, olha lá, milagres. Outros, profecia. Ah, pastor, Deus Pai dá o dom de profecia. Jesus dá o dom de profecia. O Espírito Santo dá o dom de profecia. É o único dom que os três trabalham. Pastor, então Deus manda dar bronca, o Filho também, e o Espírito Santo não fica para trás. O dia que você levar uma bronca, você fala, será que é o Pai, o Filho ou o Espírito Santo que está me dando bronca? É os três. É uma bronca tripla. Sempre, bronca, estou falando assim para você entender. Exortação, todos três exortam. Você vai ver Deus exortando no Velho Testamento, você vai ver Jesus exortando e você vai ver o Espírito Santo exortando. Lembra quando Paulo queria ir para Macedônia? O Espírito Santo falou, não vai para Macedônia, não. Paulo queria ir, não sei se é para a Grécia, para algum lugar, para a África, né? Ásia, né? O Espírito Santo falou, não vai, exortou. Não vai, não é para ir. Então, queridos, o dom de exortação é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha lá, discernimento de espírito. Isso é um dom também do Espírito Santo. Quantas pessoas, irmãos, às vezes eu bato o olho e falo, esse fulano tem problema. O dia pintou um cidadão aqui na igreja, eu bati o olho e falei para minha mulher, esse bate em mulher. O que é isso, amor? Você está ficando doido? Bate, está escrito na cara dele que ele bate em mulher. Mas foi pouco tempo que nós ficamos sabendo que ele batia mesmo. Um dia eu conheci um cidadão, há muito tempo atrás, eu nem era pastor, nem pensava em ser. Estava eu e meu pastor na época, e essa pessoa começou a frequentar a igreja, e eu cheguei para o pastor, falei, pastor, isso aí toma uma cana, que você não tem noção. Bebe uma cachaça, que você não tem noção. O pastor olhou para mim e falou, faz não, irmão. Você está julgando o irmão. Eu fiquei até sem graça na hora, porque eu bati o olho e eu vi. 29, Chora Rita, 51, Tatuzinho, Bom Jardim. Bati o olho e já vi, irmão. Vocês conhecem, hein? Vocês conhecem a Chora Rita, hein?
Ah, irmã, você riu mais do que todo mundo, irmã. Ai, ai. Então, olha lá, irmãos. Então, preste atenção. Discernimento de espírito. Dia, conversando com uma pessoa, não vou dar muitos detalhes, não. Pastor, o fulano de tal, essa pessoa me ligou de Goiânia. Pastor, o fulano de tal está passando por algumas dificuldades. E eu guardei esse segredo comigo 22 anos. Eu falei, pastor, acabei falando, né? Falei, oh, meu Deus, não dou conta de... Falei, pastor, posso fazer uma pergunta? Estava conversando com outro pastor. Pode, se o senhor quiser responder, não responde não, tá? Não me leve a mal. Essa pessoa aí não é homossexual, não? Falou, engraçado, você é a terceira pessoa que me fala isso. Falei, pastor, está escrito na cara dele que ele é homossexual. Não discriminando, mas assim está escrito. Rapaz, você é a terceira pessoa que me fala. Eu nunca percebi. Sabe o que é isso, irmão? Discernimento de espírito. Aqui na igreja tinha um irmão que ele recebia unção do Espírito Santo e ele saía rolando igual cobra. Falei, esse demônio aí eu conheço. Aí ele recebia o Espírito Santo e saía rolando. Quando foi um dia eu falei, irmão, vem cá, baixa aqui. Para com isso, irmão. Você está dando mau testemunho, cara. Que entidade é essa? O Espírito Santo não faz isso não, irmão. Serpenteia igual cobra? Nunca mais, irmão. Discernimento de espírito. Tem pessoas que falam em línguas e a língua é estranha demais. Porque a língua é estranha, mas a dele é mais estranha do que as outras. E eu sinto opressão quando essa pessoa falava em línguas perto de mim, eu não me sentia bem. Discernimento de espírito, aquilo ali não era de Deus. Era um fogo estranho. E tem muita gente aqui que tem discernimento de espírito. Estou sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer ou que aconteceu. Isso é discernimento de espírito também. Outro dom do Espírito Santo, variedade de línguas. Gente, não tem só uma língua, não. Eu já observei a língua que o fulano estranha, que o fulano fala, é diferente da língua que o outro fulano fala. Claro, porque há uma variedade. As línguas, elas são estranhas, mas elas são diferentes. Aí ontem, na nossa aula de reposição, a irmã perguntou assim, pastor, quando alguém fala em línguas, está falando numa língua estrangeira desse mundo ou está falando numa língua de outro mundo? Eu falei, são as duas coisas. Há casos em que a língua falada é uma língua desse mundo. Aí a Bíblia chama de xenolalia. É o que aconteceu em Atos 2. Ali, se você vê o dom de línguas ali, a tradução é xenolalia. Xeno significa estrangeiro. Então é uma língua desse mundo. De repente você recebe o Espírito Santo aqui e você começa a falar em japonês. Arigato, arigato, japonês. Tá? Aí você recebe o Espírito Santo e começa a falar numa língua dos anjos. Aí já não é xenolalia, é glossolalia. Essa palavra aí, dom de línguas lá no grego, é glossolalia. Ali, é glossolalia. É língua estranha mesmo. É língua de outro mundo. Tá? Outro ainda, interpretação de língua. O fulano está falando em língua e ele está traduzindo. É outro dom do Espírito Santo. Pouco encontrado. Eu, nos 36 anos de crente, eu vi 2 vezes a tradução. Pouquíssimo encontrado. De 8 a 10. O 11 não, deixa eu ver o 11. Ok.
Beleza, gente? Vocês entenderam a mensagem? Qual o dom que você tem? Quem foi alcançado por alguns desses dons aí, levanta a mão. Deixa eu ver. Ó. André Luiz, você foi alcançado pelo quê? Você foi alcançado por qual dom? Qual dom desse aí você tem? De ensino. Está trabalhando em qual área daqui da igreja? Diaconato. Então você tem que procurar uma área de ensino. Diaconato, beleza, tranquilo, mas procura uma área de ensino. Exerça o seu dom. Porque o que está acontecendo? Muitas pessoas têm o dom, mas... E aí você fala assim, eu não sei por que as coisas não fluem para mim. Não, mas eu estou no ministério tal, mas às vezes você está no ministério errado. Não que ser diácono seja errado, não estou falando do caso dele. Você não está exercendo o seu dom, irmão. A Bíblia diz que Deus recompensa, galardoa, quando você está exercendo aquilo para o qual você foi chamado. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou exercendo o que Deus me mandou exercer. Eu estou no centro da vontade de Deus. Quando a Bíblia fala em Mateus 5:48, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial, a Bíblia está dizendo, exerça aquilo que Ele mandou e você não vai pecar. Qual é o teu dom? Ah, pastor, eu tenho o dom de quê? Fala aí, ajuda aí. Tenho o dom, como disse ele, o dom de ensino, eu tenho o dom de hospitalidade, servir bem. Mas vem alguém de fora, você não hospeda ninguém na sua casa. Pastor, eu tenho o dom de misericórdia, mas você não tem dó de ninguém, irmão. Você não doa uma cesta básica, você não ajuda ninguém, você não ajuda a igreja. Então olha qual é o seu dom, e aí depois você fica, eu não sei por que as coisas não dão certo para mim. As coisas não dão certo para você, porque você não está no centro da vontade de Deus. Você está o quê? Desculpa, irmão, na zona de conforto. Vamos trabalhar, para descansar a gente tem eternidade. Ah, mas tem que acordar domingo cedo, irmão, se fosse para o governador você acordava. Se fosse para o prefeito, você acordava. Se for para o seu patrão, você acorda 5 horas da manhã, vai trabalhar. Agora, para vir na casa do Senhor, irmão, não vou fazer save, é muito cedo. Tá bom, beleza. E na hora que as coisas não estiver dando certo também, não reclama não. Domingo que vem o culto da manhã vai bombar o culto da manhã. Vai bombar. E à noite? Culto mirrado, vai vir pouca gente. E se der prorrogação, não sei nem se vem. É ceia. Pastor Elcio falou para mim, cadê ele? Estava aqui agora mesmo. Falou, pastor, mandou a Rosani perguntar, né? Para preparar. Falou assim, pastor, como é que vai fazer? O nosso culto lá, na nossa igreja, domingo à noite, quando tem jogo, vira um furdunço naquela rua, baterola, gritaiada, carro buzinando. O que eu faço, pastor? Passa o culto para de manhã, irmão. Explica para a igreja que vai passar o culto para amanhã, não é porque a gente está amando o futebol, não, é porque vai ficar complicado fazer o culto à noite. Agora, a nossa igreja, que como é maior e é bem fechadinha, tranquilo. Mas eu vou te dizer que de manhã vai dar 1000 pessoas aqui domingo, vem mais cedo. Senão você não vai achar lugar, não. Hã? Pois é, ué. Está vendo? Queridos, eu vou ler novamente agora, vai fazer muito mais sentido para você. Olha o que diz aqui, ó. Servir uns aos outros. Quem falou isso? O apóstolo Pedro. Servir uns aos outros,
Cada um conforme o dom que recebeu. Se você está só salvo, sentado e satisfeito, você desculpa, irmão. Você está em pecado. Nós pecamos por palavras, eu lembro quando o padre Roque falava isso. Nós pecamos por palavras, atos e omissões. Quando você sabe o que você tem que fazer e não faz, você está pecando. Se você sabe que tem um chamado, um dom para tal coisa, e você não está exercendo, fica tranquilo, irmão. Ninguém dá prejuízo para Deus, não. No que você falhar com Deus, você não vai receber a bênção. Agora, quando vier, não fica também criando caso com os outros irmãos, não, porque tem gente que é assim. Vem para ajudar e começa a dar trabalho. Não dá trabalho não, irmão. Você tem que vir para trabalhar, não para dar trabalho. Não sabe se relacionar, não sabe obedecer, não sabe se comportar. Então, venha trabalhar. O apóstolo Pedro está falando, cada um conforme o dom que recebeu, como bons administradores, como bons mordomos, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus, irmão, ela é diversificada. Tem várias formas. Você vai ter, aqui nós temos hoje à noite, talvez umas 250 pessoas, nós temos aqui 250 pessoas que podem produzir. Tá bom? Eu quero deixar essa palavra com vocês nessa noite e espero que você ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. Que não entre aqui e saia aqui como é de costume. Tem pessoas que vêm na igreja o ano todo. Pastor, o que ele reteu? O que ele reteve? Parece que ele não reteve nada. Continua não fazendo aquilo que tem que ser feito. Então, se o teu dom é cantar, irmão, cante. Se o teu dom não é cantar, pelo amor de Deus, não cante. Amém? Vamos orar, porque um desafinado ninguém merece, irmão. Amém. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer de todo o coração pela vida de cada um dos que aqui estão. Senhor, fortalece, purifica, protege, livra do mal. E todos aqueles que têm dons, que exerçam os seus dons. Faça exatamente o que Deus mandou. Mas quando, Senhor, essas pessoas vierem, que elas venham prontas para ouvir e obedecer também. Que a tua boa mão guarde cada vida e cada coração, livrando dos males. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada vida e cada coração. Deus abençoe. Antes da gente encerrar esse momento maravilhoso que nós vivemos juntos, eu quero fazer um convite muito especial para você. Tudo que nós vivemos aqui, a palavra, a oração, a edificação, não pode ficar só aqui. E Deus quer usar você para alcançar muitas vidas através disso. Então vamos lá, clica no botão vermelho aqui embaixo, se inscreva no canal da nossa igreja, ativa as notificações, pega esse link, manda para quem Deus colocou no seu coração e juntos nós vamos cumprindo essa missão do ID também de forma digital. Nós somos uma família IBNC que vive junto em comunidade como igreja, mas nós também somos uma família digital e eu conto com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus e até a próxima.